E se eu te dissesse que existe um mapa que revela exatamente o que estava por trás do atentado contra Bolsonaro em 2018? Não estou falando de teoria da conspiração, estou falando de configurações astrológicas que batem perfeitamente com os fatos. Áudios vazados, documentos apreendidos, tudo encaixa. E o mais surpreendente, o mapa mostra que nem mesmo Bolsonaro era a peça central desses eventos. Ele era só uma peça descartável, uma mera ferramenta. Este vídeo é a parte 2 desta análise deste evento. Se você ainda não viu a primeira parte, corre lá na minha lista de vídeos do canal e volte aqui neste vídeo. Fica comigo, em alguns minutos você vai entender por que este atentado tem uma assinatura que não bate com um ato isolado e por que isso deveria ser preocupante. Algumas semanas atrás eu recebi uma mensagem de um inscrito aqui do canal fazendo alguns apontamentos astrológicos interessantes sobre o atentado de 2018 que eu apontei no primeiro vídeo. Então eu senti a necessidade de fazer a parte 2 para elucidar melhor alguns fatos que não foram citados. Desde 2013, quando começaram os protestos contra a alta dos combustíveis e a Copa do Mundo, começaram a aparecer algumas figuras que davam um verniz filosófico e ideológico para esses movimentos. Por exemplo, Olavo de Carvalho e algumas figuras políticas em ascensão. Houve uma intervenção direta de organizações de inteligência estrangeira nisso. A CIA, o governo americano, tinha um interesse direto em derrubar o governo brasileiro, porque naquela época algumas empresas de engenharia tiveram a audácia de entrar nas suas neocolônias africanas, que já eram território de empresas americanas e europeias. Então, dado a isso, eles pegaram a indignação legítima do brasileiro com a corrupção e o descaso das elites políticas, usaram isso contra o Brasil. Protestos violentos, operações policiais de lawfare, comandado lá de Washington, um impeachment vergonhoso, e no meio de tudo isso começou a aparecer uma figura em programas sensacionalistas como CQC, Super Pop. Até então, no momento, era tratado com muita chacota, mas ele falava muita coisa que o brasileiro médio acabava concordando, para bem ou para mal. E no meio desses protestos que começaram a aparecer, começaram a aparecer certos cartazes escrito intervenção militar. A maioria das pessoas que gritavam esse tipo de coisa e ostentavam esses cartazes não sabiam direito o que aquilo que eles estavam pedindo significava na prática. Mas isso aí acabou empoderando alguns pequenos grupos dentro das Forças Armadas que pensou que aquilo era uma espécie de chamado popular. Gente que sempre teve ressentimento da classe política, além de acharem essa classe política de gente ideológica demais ou burocrática demais, sempre achavam que poderiam fazer um governo melhor sem amarras da lei, da legalidade ou da Constituição. Esse grupo olhou para Jair Bolsonaro e viu além dele ser muito popular, ele poderia ser manipulado. Ele nunca foi um líder, nunca foi alguém com boas intenções, ele é apenas uma ferramenta para colocar uma certa classe militar no poder. Para os militares de caserna, o Bolsonaro nunca foi um militar muito institucional de verdade, ele era um político de carreira. Quando foi militar, é um militar atrapalhado, indisciplinado, e não sou eu que estou dizendo isso. A gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição. Com ou sem Bolsonaro. Com ou sem Bolsonaro. Aqui você pode ver que ele é visto apenas como uma ferramenta para um fim maior, a chegada dos militares ao poder. Eles estavam planejando um golpe, com ou sem ele. Bolsonaro é descartável desde o início.
Agora vamos voltar ao mapa do dia do atentado. A primeira coisa que se salta aos olhos é que este mapa, ele é um mapa de choque, de violência, com vulnerabilidade real. A lua na casa 6 já puxa o tema para o corpo. Ferimento, hospital, tudo muito físico, não é um evento limpo. Do outro lado, você tem Marte na casa 12, que é a casa do inimigo oculto, da emboscada, o negócio que vem de onde você não está vendo. Aí entra a parte que deixa o clima um pouco mais tenso. Lua e Marte estão em oposição por grau. Mesmo sendo uma oposição dissociada, ou seja, não é aquela oposição bonitinha por signo, ela está dentro do orbe e funciona como uma assinatura de confronto direto, corpo e ferida. Lua na 6, batendo de frente com o ataque e agressão escondida. Marte na 12. E para completar o pacote de aconteceu do nada, entre aspas, tem as quadraturas com Urano. Urano é o planeta do susto, do rompimento, do imprevisível. Ele trava a configuração com a Lua e Marte. O que aparece é um evento abrupto, descontrole do cenário, coisa que explode no meio do fluxo normal. E agora, para confirmar o que eu já tinha dito na introdução, vamos olhar para a casa 12, que é a casa dos inimigos ocultos, das conspirações. Tem 2 graus anauréticos, poderosos e de violência e malignidade. Plutão está a 18 graus, que, segundo a teoria dos graus de Nikola Stoyanovsky, é um grau maligno, é o grau do capiroto. Esse Plutão na 12 representa um grupo pequeno, hierárquico, militar, e eu reitero, é explicitamente militar, porque ele está em Capricórnio, que é o signo das estruturas, estruturas de poder, hierarquia. Este Plutão a 18 graus mostra que esse grupo sim agia de forma coordenada e de forma maligna. Marte, que representa a violência em si, está a 29 graus de Capricórnio, o mesmo grau das instituições militares, do planejamento e da coordenação. Mas qual seria a intenção deste pequeno grupo de conspiradores? Lembra que no começo eu contextualizei e provei com matérias, com áudio das investigações que Bolsonaro era apenas uma mera ferramenta na mão desta ala mais golpista do exército? Pois então, com Bolsonaro morto, o vice Mourão herdaria a chapa. E mesmo sendo detentor de um carisma de uma porta, ele herdaria tudo que Bolsonaro haveria construído até então. E ele seria eleito. Mourão, naquele momento, pelo menos, era tudo o que esse grupo queria. Ele era um militar verdadeiramente institucional, de caserna, tudo que o Bolsonaro nunca foi. O mapa inteiro aponta para isso, a não ser que ainda existe algum ponto cego nessa teoria. Mas me diz você o que você acha, comenta aqui embaixo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se acendeu alguma luz, deixa seu like, comenta qualquer coisa. Isso ajuda demais a impulsionar o meu trabalho e a continuar aqui trazendo esse tipo de análise aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final, eu te vejo na próxima.